Olha, eu estou aqui, quero me apresentar a todos. Eu sou Joel Mariano. Uns me veem como louco, outros como visionário. Por que isso? Eu faço um trabalho, o título do meu livro se chama A Ciência da Teologia através dos Números. É a maneira de visão, de pensamento. O início desse livro começa assim: não sou melhor nem pior do que ninguém, sou apenas diferente. E o término dele, que ele ainda não está pronto, mas o término já está pronto, eu digo assim: sou o que sou, não o que querem e muito menos o que pensam. Por que eu estou falando isso? Exatamente também por causa desse outro lado. E esse outro lado, cada um tem uma maneira de visionar, de pensar as coisas. E nós não podemos impor ao outro. O outro tem a liberdade de ver o que ele pensa. E eu estou aqui para explicar, como dizia o Chacrinha no passado. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. E o que eu estou tentando passar para as pessoas, eu não vim para confundir. Eu quero é explicar, conversar, dialogar, não é discutir e nem debater nada com ninguém, respeitando-se a religião do outro, a opinião do outro e o pensamento do outro. Simplesmente eu quero traduzir a todos o meu pensamento. É isso que eu quero que todos vejam e tirem suas conclusões. Porque chegar onde eu cheguei, como eu cheguei, todos vão ver, porque eu faço um trabalho direcionado ao número 0. O que eu consigo ler dentro do número 0 parece loucura, mas eu vou provar, vou mostrar futuramente, depois dos vídeos, que é esse trabalho que vocês estão vendo aqui na lousa. Olha, o que está aqui, o que está aqui, aqui é onde eu elevo 0 ao quadrado. E os números, gente, não dão respostas erradas. A matemática não tem erro. Nós erramos dentro da matemática. Como eu disse, também o mundo da teologia. Não tem erro da teologia. A teologia é a maneira de cada um, interpretação nossa de maneira diferente do mesmo assunto. Não significa que ninguém precisa brigar sobre isso. É uma questão de diálogo e de aprendizado. Tanto é que eu escrevi uma frase assim, que futuramente eu vou explicar melhor sobre isso, que eu disse: a sabedoria não enobrece o homem, mas assim a nossa ignorância. Pois na nossa ignorância nós achamos que já sabemos tudo e ainda impomos aos outros que achamos que sabemos. E ao aprender um pouco, nós descobrimos que não sabemos nada, gente. Somos apenas ignorantes e a vida é um eterno aprendizado. Isso nós temos que ver, porque isso dentro dos números aconteceu comigo na escola, isso final dos anos 70, por começo dos anos 80, sobre o 0. A professora dando a aula de matemática falou: olha, gente, vocês têm que ter cuidado, porque o número 0 não tem valor. E me veio algo, e eu fiz a pergunta: professora, mas se o 0 não tem valor, por que nós usamos? Porque se ele não tem valor, ele pode ser descartado, e no entanto não é. Ela gentilmente também, aí houve o quê? A divisão de classe. Uns aceitaram, outros acharam graça. Ela gentilmente me respondeu: Joel, quando nós falamos isso é porque aquilo que o homem ainda não descobriu, que a ciência não achou a resposta, é visto como não vale, porque não tem como alguém provar. E até hoje ninguém conseguiu provar. Mas se você acha e surgiu isso em você, por que você não tenta você descobrir? Se você acha, você vai encontrar sentido. A classe se dividiu novamente, todo mundo deu risada. Mas ela não falou aquilo para me ofender, nem como uma resposta, que ela era uma pessoa muito gentil, muito educada. Mas isso ficou na minha cabeça e as coisas foram mudando no dia a dia sobre isso comigo. E graças a Deus eu vi que eu tinha a necessidade de escrever esse livro, porque eu gosto muito de tratar as pessoas com carinho, é a minha maneira de ser, dar um bom dia, dar um sorriso. Esse é o Joel.
que vai estar falando com vocês daqui para frente e que vocês vão estar seguindo. Nesse trabalho, eu vou falar para vocês sobre fatores do aquecimento global também. Os fatores do aquecimento global, quando eu vou falar, que eu vou mostrar isso aqui mais ou menos, que a Terra gira com um terceiro movimento, eu vou explicar o porquê que eu venho falando isso há mais de 25 anos, 28 anos sobre o aquecimento global. Todos viram em mim uma loucura. E o que eu vi no passado é exatamente o que está acontecendo aí hoje, o que nós estamos passando hoje, e infelizmente tem coisas piores para vir, e o que eu quero é só preparar o psicológico do ser humano, não é impor nada a ninguém não, nem sobre a religiosidade, nem sobre a política, mas cientificamente e teologicamente, que a gente tenha uma visão mais diferenciada e nós se preocupamos mais com o próximo, com o ser e com a natureza. Esse é o meu objetivo.